Então, retomando aqui a nossa aula, nós vamos comentar sobre o leitelho, né? O que é o leitelho? O leitelho, ou leite de manteiga, como algumas pessoas preferem, é um líquido que se obtém com o batimento da nata, do creme de leite, né? Previamente ajustado o seu conteúdo de gordura em manteiga. Então, eu tenho um creme de leite, eu ajusto esse creme de leite para um conteúdo determinado de gordura, faço a bateção, que é uma agitação, né, mecânica, e eu vou ter um resultado, a manteiga. Quando a gente falou sobre emulsão, a gente comentou sobre isso, né? Então, o que acontece? Eu pego o meu creme, faço uma agitação mecânica, tenho como resultado a manteiga. Como resíduo dessa manteiga, o que acontece? Quando eu faço isso, a minha emulsão fica desestabilizada, os glóbulos de gordura, eles se juntam e aí ele forma a manteiga. Quando eu tenho essa condição, a água que estava ali presa naquele processo, ela se solta e essa água fica livre. Então, é essa característica aqui que eu estou dizendo, ó. A gordura, ela se une, tá vendo? E aqui sobra a questão da água. Essa água, ela tem várias características que são super importantes e a gente tem vários componentes nessa água, né, que a gente chama de leitelho, e esse leitelho pode ser usado em diversas infinidades, que a gente vai ver mais especificamente. Então, como conteúdo nutricional, o que eu tenho nesse leitelho, né? Eu tenho vitaminas A, D, eu tenho vitaminas do grupo B, eles são diversos microelementos, né, como cálcio, magnésio, iodo, eu tenho muitas coisas. Então, esse produto, ele é um produto muito rico, né, e a dificuldade, existia-se uma dificuldade muito grande na indústria do que fazer com esse leitelho. Então, muitas empresas, por exemplo, acabavam destinando esse leitelho para alimentação animal, mas existe uma possibilidade, uma gama enorme de utilização desse produto. Como composição média para esse produto, a gente tem, então, que ele tem 93% de água, 6% de sólidos. Desses 6% de sólidos, a gente tem 0,5% de gordura. E um torno de, consequentemente, né, porque o extrato seco total, sólidos total do meu produto é 6, e quando eu tenho a matéria gorda mais o que não é matéria gorda, é uma junção desses dois números que me dá os sólidos totais, ok? Então, eu tenho 0,5 de gordura, dos outros sólidos do meu leitelho, 5,5 são outros compostos e outros componentes e microelementos, como a gente comentou. Ok? Ele é um ótimo subproduto para ser aproveitado, por trazer muitos benefícios para a saúde. Então, você pensa, eu tenho um produto que tem alto conteúdo nutricional, tem várias coisas que são muito boas para a saúde, benéficas, então eu posso ser usar esse produto em vários itens e vários outros produtos, além de colaborar também com a sustentabilidade da empresa, certo? Não preciso tratar esse resíduo. Há um tempo atrás, muitas empresas tinham que tratar esse resíduo. Então, além de ser um produto que você poderia ser usado num outro item, a empresa ainda gastava para fazer o tratamento. Então, a gente precisa, né, pensar um pouco mais em relação à sustentabilidade, tanto a sustentabilidade do ambiente, como a sustentabilidade também do próprio negócio, ok? Ele tem várias capacidades, né, funcionais, porque ele tem muito fosfolipídio, né? E acaba que ele reduz o colesterol na corrente sanguínea, né? E impede que a adesão dessa bactéria no trato gastrointestinal. Então, além da questão nutricional, ainda tem esses outros benefícios também de funcionalidade orgânica, né? Na funcionalidade do nosso corpo. O que a gente pode fazer, né? Então, quais são as opções? Nós temos no Brasil poucos trabalhos utilizando leiteiro. Então, como eu falei, isso é uma coisa mais, assim, é nova, né? Relativamente novo a utilização desse leiteiro. Mas a gente tem, por exemplo, algumas situações onde a gente tem esse leiteiro fermentado e aí a gente faz um produto fermentado, tá? Em outros países já é muito comum a fabricação desse leiteiro. Então, você ao invés desse leiteiro ser o resultado
da bateção da manteiga, muitas empresas fora, né, não é tão comum no Brasil, mas tem esse produto que chama de buttermilk, onde a gente pega esse leitelho e produz esse leitelho, né, a partir de um leite, a partir de um outro produto que não é a manteiga, tá? Não é um resíduo, né? Hoje, para a maioria das empresas, para as indústrias de manteiga, ainda é considerado como um resíduo. E quais são as possibilidades de destinação desse leitelho, né? Então, eu posso utilizar numa bebida láctea, por exemplo, né? Ele é regulamentado, eu posso usar como compostos lácteos e também como outros ingredientes opcionais, né? E aí, como ingredientes opcionais lácteos, né? Você lembra quando a gente foi falando dos ingredientes opcionais, né? Nos itens anteriores, quando a gente falou da manteiga, quando a gente falou do creme, ele é um ingrediente lácteo. Então, eu posso usar em outros produtos como ingrediente lácteo. O que eu preciso pensar eu nunca posso deixar de considerar qual é o meu padrão físico-químico e microbiológico para o meu produto acabado. Porque se eu estou adicionando, né, um ingrediente opcional ali, eu tenho que atentar que eu não posso ter esse desvio, tá? Então, a gente pode usar em bebidas fermentadas, a gente pode usar em achocolatado, em leite fermentado, como pode ser usado, por exemplo, para um composto lácteo também, tá? Diversas possibilidades. Vamos exercitar um pouquinho? Pensando que a gente está no laticínio, e esse laticínio produz bastante manteiga. E tem um grande giro de resíduo provocado pelo leitelho, né? E aí, você é o gerente de produção e te pergunta, né? Como você vai aproveitar esse leitelho? Vamos pensar um pouquinho? A gente já volta. Então, como a gente falou, existem diversas opções de utilização. Entre elas, eu posso pegar esse produto, passar esse produto por um processo de secagem e fazer um leitelho em pó, né? Seria um processo semelhante a um processo de um leite em pó, né? Com algumas variações de equipamento, com alguns ajustes, mas eu poderia ter esse produto. Nós já temos esse produto no Brasil, em algumas empresas. Uma outra opção seria o leitelho concentrado. Então, o leitelho concentrado é uma etapa um pouco anterior ao resultado de um leitelho em pó. Então, eu posso pegar esse produto que tem 93% de água, por exemplo, retirar essa água com um processo de concentração. Eu preciso de um equipamento para isso, né? Uma tecnologia adequada, eu faço uma concentração desse leitelho e, consequentemente, eu posso fazer a venda dele, tá? Para uma empresa que vai utilizar isso como matéria-prima no seu produto que ela processa. Eu posso usar como fabricação de lactose. Então, a fabricação de lactose, a lactose, ele é um veículo muito utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica. Então, caso eu tenha tecnologia para isso, eu posso usar o meu leitelho e do meu leitelho fazer, né, a extração, e depois eu posso usar isso numa fabricação de lactose. Em bebidas lácteas, como a gente comentou um pouquinho atrás, para a fabricação de queijo, então eu posso usar esse leitelho, por exemplo, para a fabricação de queijo, de produtos de panificação e também para a alimentação de animais. O que é importante, né? Eu tenho que lembrar sempre uma questão. É um produto que eu tenho 93% de água, então eu tenho que pensar sempre como eu vou fazer esse transporte, como eu vou fazer essa comercialização, né? Atentando para o quê? Às vezes, dependendo do volume que eu tenho, eu tô gastando, por exemplo, em frete, né? Então, isso é uma questão muito comum. Por que as empresas, sabendo de todo o valor nutricional, sabendo do que tem nesse produto, mesmo assim, acaba ainda destinando esse produto, por exemplo, para uma alimentação animal? Porque o que acontece? Às vezes, a empresa ela não tem a tecnologia necessária, ela não tem a tecnologia adequada para que ela consiga retirar um pouco de água desse produto e, consequentemente, fazer a comercialização dele. E isso implica em eu ter um frete, que normalmente é caro, né? E eu estou fazendo um frete de água, certo? Então, elas fazem muito esse custo, essa relação, né? Custo-benefício, para entender até que ponto vale a pena, como é que eu vou fazer, como é que eu vou processar
o que eu faço em relação a esse produto. Mas existem muitas opções, né? E aí a gente poderia, talvez, usar bastante a criatividade para que talvez eu junte o meu leitelho com o leitelho de uma, né, de uma outra empresa e eu vendo meu leitelho para alguém que vai fazer essa concentração, que tem essa capacidade. Enfim, são diversas opções. Então, a gente precisa realmente pensar em como trabalhar esse subproduto, ok? E, gente, o mais importante, que é muito importante, sempre consultar a legislação dos produtos em vigor. Por quê? Legislação é uma coisa que ela altera muito. Ela altera o tempo todo. E os órgãos, eles não vão comunicar, olha, a partir do dia tal, você vai ter uma mudança de legislação. Não. Simplesmente a legislação, ela passa a vigorar a partir de uma determinada data. Então, é muito importante para nós que estamos dentro da indústria estar muito atenado em relação às legislações. Porque se a legislação que eu estou seguindo, ela mudou, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Eu preciso atender os novos requisitos, atender as novas especificações. Então, eu sempre, mesmo que talvez não tenha mudança significativa na legislação que eu estou trabalhando, automaticamente eu tenho que parar e avaliar. O que eu preciso fazer mediante a isso que tem novo? Tem que mudar alguma coisa? Não tem que mudar nada. Né? E se eu tenho que mudar, quanto tempo que eu tenho para fazer essa mudança? Porque normalmente, quando acontece uma mudança em legislação, a gente tem uma questão que é um tempo que essa legislação leva para entrar em vigor. Normalmente, as legislações, elas, principalmente relacionadas a produto, ela não entra em vigor imediatamente. Algumas sim, mas normalmente a gente tem um tempo de adequação. Então, esse tempo de adequação, ele precisa ser seguido e muita atenção a ele, ok? Vamos exercitar mais um pouquinho? Ó, vamos pensar em um cliente, uma fábrica, conquistou um novo cliente para o fornecimento de creme de leite pasteurizado. Após alguns meses de comercialização desse produto, começaram as reclamações e as devoluções dele, devido a sabor desagradável. O laboratório de controle de qualidade falou assim, olha, os produtos estão todos dentro do prazo de validade dele, não é produto vencido, não é produto que deveria ter problema. O que aconteceu? Quais são as prováveis causas desse problema? Vamos pensar? Primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte. O leite, para a fabricação do creme de leite, então a gente tem que pensar assim, olha, eu tenho um produto que ele é sensível relativamente, né? Porque eu estou falando de um creme de leite pasteurizado, onde o shelf life dele é baixo, o prazo de validade dele é em torno de 45 dias. Algumas empresas com um pouco mais, outras empresas com um pouco menos, mas é um produto sensível. Então, todos os aspectos que eu puder fazer dentro da empresa para garantir uma contenção das questões microbiológicas e sensoriais em relação a esse creme, eu estou protegendo esse produto. E aí, quanto mais eu protejo, maior a minha possibilidade de sucesso em relação à qualidade desse produto. Então, vamos pensar, em relação ao leite, o que eu tenho que lembrar, né? Quais são as características desse leite? Se eu estou produzindo um leite com características para fabricação, se eu tenho um leite para fabricação de creme de leite, que eu tenho as características sensoriais alteradas, muito provavelmente essas características alteradas vão passar para o meu creme de leite. Então, esse é um ponto que eu preciso observar. Uma outra questão é, tenho leite, vou desnatar esse leite, vou obter um creme de leite, e aí eu tenho resultados físico-químicos fora da especificação. Acidez, né? Ou uma outra análise que eu faça que não necessariamente esteja relacionada com o parâmetro legal desse produto, mas eu posso fazer, por exemplo, uma análise de pH, eu posso fazer outras análises do meu processo e chegar à conclusão de que eu tenho um resultado que está fora do padrão. E aí? O que eu faço, né? Então, eu tenho que observar, porque se eu tenho um resultado físico-químico fora da especificação, quando eu tenho um leite que vai ser fabricado um creme, opa, já é um ponto.
Alta contagem microbiológica. Então, esse é um outro ponto, porque se eu tenho uma contagem microbiológica inicial do meu leite, automaticamente, muito provavelmente, eu já não vou ter um resultado de creme de leite tão adequado assim. Ah, mas não tem uma pasteurização? Tem uma pasteurização, mas ela não elimina 100% dos micro-organismos. E o que ela deixa de eliminar, essa pequena fração, como ela é uma contagem progressiva, eu posso ter um problema no meu produto final. Outra questão, então, olha, eu posso ter um creme de leite que eu peguei o leite, desnatei e obtive o meu creme. Mas existe uma outra condição também, porque não necessariamente, talvez eu consiga produzir internamente todo o meu volume de creme necessário. E o que seria, por exemplo, das indústrias que não produzem leite, não produzem queijo? Eu não produzo queijo, mas eu quero produzir manteiga. Como é que eu faço, né? Então, uma outra opção que você tem é também comprar o creme de leite de terceiros. Ou seja, eu vou num laticínio que tenha registro no Serviço de Inspeção Federal, falo que eu preciso de um creme de leite, digo a ele quais são as condições que eu preciso e ele vai me fornecer esse produto, essa matéria-prima. Eu pego essa matéria-prima, uso na minha fabricação. Se eu tenho alteração nas características sensoriais, físico-químicas e microbiológicas desse creme que eu estou recebendo de terceiro, pode ser que eu tenha, muito provavelmente, né? Pode ser, mas é muito provavelmente, que eu tenha um produto final, que é o meu creme de leite pasteurizado, com as características alteradas também. Outro ponto que eu preciso estar muito atento é o processamento térmico inadequado ou uma falha no meu processamento térmico. Por quê? Se eu tenho um processamento térmico que ele foi inadequado, eu deveria ter uma temperatura, eu processei ele numa temperatura menor, ou se eu deveria ter um tempo e processei esse produto num tempo menor, eu não respeitei o binômio tempo-temperatura, que a gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouco, mas se eu não respeitei esse binômio tempo-temperatura, o que pode acontecer? Eu posso ter ali dentro micro-organismos resultantes que irão causar um problema no meu produto final. Isso é uma questão de falha, né? Eu não cheguei naquele ponto que eu deveria ter chegado, mas eu sei qual é o binômio tempo-temperatura adequado. Isso pode acontecer, por exemplo, por uma utilização manual, às vezes o equipamento de pasteurização que deveria ser automático, por algum motivo, como eu já vi diversas vezes acontecerem, a pessoa lá no momento da produção, para que a produção possa acontecer de forma mais rápida, ela vai lá, passa o equipamento que deveria ser no manual, no automático para o manual, e o que acontece? Acontece esses tipos de falha que são ineficientes. Agora, que tornam ineficiente o processamento térmico. Agora, existe uma outra consideração também. Às vezes, quando eu fiz o meu produto e defini qual vai ser a forma que eu vou fazer o meu produto, pode ser que eu não defini qual era o processamento térmico adequado para aquele produto. Então, às vezes, eu defino um processamento térmico menor. Essa relação binômio tempo-temperatura, às vezes ela não é suficiente. Então, assim, pode ser que eu já tenha ela estabelecida e houve uma falha naquele dia específico, como pode ser também que eu talvez não estabeleci ela de forma adequada. Então, eu preciso, né, sempre ter em mente que o processamento térmico é um dos pontos-chave, né? A gente fala que é o coração, né, da indústria. Por quê? Porque é ali que a gente está garantindo que aquele perigo microbiológico, ele seja eliminado do seu processo. E eu posso ter também, né, essa falha, essa reclamação de sabor alterado pode ser proveniente, por exemplo, de uma falha no meu processo de higienização e sanitização dos meus equipamentos. Por quê? Se eu não tenho uma higienização adequada, se eu não tenho uma sanitização adequada, eu tenho ali resíduos de micro-organismos que, com o tempo, inclusive, podem se formar biofilmes, e isso faz com que eu tenha, quando eu processo meu produto nesses equipamentos, esse resíduo de micro-organismo vai para o meu produto final e esse produto final não tem uma característica adequada. Então, ele vai sofrer uma deteriorização e vai alterar nessa questão de sabor, né, alterado, tá? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa observar também.
Outro ponto que a gente deve observar, então, é ambiente de produção com altas contagens de micro-organismos. Porque, às vezes, o que acontece? Eu estou lá, eu preocupei, eu lavei o meu equipamento, eu estou preocupada com o recebimento do meu leite, para que esse leite seja adequado. Enfim, estou preocupada com tudo isso. Mas eu esqueço do ambiente que eu estou produzindo. Se o ambiente de produção ele não for adequado, ele estiver sujo, estiver com alta contagem microbiana, porque às vezes, por exemplo, eu não tenho um forro adequado na minha linha de produção, porque às vezes a área de produção faz contato com o ambiente externo da fábrica. Então, se eu tenho essas condições e isso torna o meu ambiente propício para uma contaminação microbiológica, eu posso ter uma contaminação ambiente muito alta e isso vai para o meu produto. Um produto que permaneceu, por exemplo, bastante tempo para ser resfriado após o invase. Gente, isso é muito comum de acontecer. No dia a dia da empresa, você está lá, né? E num fluxo normal, o que acontece? Eu estou lá processando, estou lá produzindo, pego essa produção e invaso essa produção. Vai para a câmara fria. Ok, é a forma mais rápida, é a forma mais normal de acontecer. Porém, durante a produção, acontece muitas vezes de a gente ter paradas. Então, às vezes a linha parou, às vezes aconteceu alguma coisa, e eu, por exemplo, estou lá montando o meu pallet, então o processo vem, o creme vai na garrafa, eu tampo e vou montando as minhas caixas para montar o meu pallet. Não montei o pallet todo. O que acontece? A linha parou, esse produto ficou aqui na minha área de produção, aguardando para a minha linha retornar. Aí, às vezes, eu tenho que ir lá, eu tenho que chamar o manutentor, às vezes eu tenho que ir lá na caldeira, verificar o que aconteceu com o vapor. O que acontece? Esse produto está ali parado. E às vezes ele fica ali parado meia hora, 40 minutos, 1 hora. Eu já vi casos assim, de produto ficar ali parado na área de produção, horas. Quando eu termino, quando a minha linha retoma, eu volto a produzir, eu continuo produzindo, continuo invasando e continuo montando meu pallet. Quando ele está completo, eu levo ele para a câmara fria. Só que o que acontece com isso? Esse produto que ficou numa temperatura mais alta, porque normalmente a temperatura de invase é em torno de 10 graus, 12 graus até 15, ele está relativamente numa condição melhor para o micro-organismo desenvolver. Se ele fica parado ali naquela área durante um período longo, eu tenho uma queda na qualidade microbiológica e no desenvolvimento de micro-organismo. Então, isso faz com que eu tenha um resultado de um produto final pior, né? E que pode acarretar em sabor alterado também. Processos de pós-contaminação. Então, o que seria esse processo de contaminação? É o processo inteiro. Então, até o ponto, né, de pasteurização, eu garanto que, se ele estiver contaminado, eu vou eliminar, né, a maioria dos micro-organismos ali pelo processo de pasteurização. Aí eu entendo que após o processo de pasteurização, o meu produto está ok, ele está adequado. Mas o que acontece? Se eu tenho contaminação na minha linha depois desse processo de pasteurização, eu volto novamente com esse perigo para dentro do meu produto. Então, são que seria falha na higienização, ambiente contaminado, o processo de invase que não é adequado, a temperatura do processo de invase que talvez tenha essas variações, tudo isso contribui para que eu tenha um produto no final com problema. Outro ponto que eu tenho que observar é a embalagem contaminada. Então, assim, normalmente as garrafas, elas ficam com a parte, a embalagem, normalmente ela tem uma boca e você tem esse orifício onde você entra, onde adiciona o produto, certo? O que acontece muitas vezes? Às vezes esse produto fica lá no almoxarifado, aberto, né, sem uma cobertura, durante dias e dias. Quando eu vou usar esse produto, eu trago esse produto para a linha de produção, aí eu não usei esse produto todo, essa embalagem volta de novo para o almoxarifado, enfim. Essa embalagem está contaminada. Se eu não tenho uma sanitização dessa embalagem, né, porque normalmente não se faz uma sanitização de embalagem no processo de produção, mas eu preciso garantir que a minha embalagem esteja limpa, íntegra e sem contaminação, porque senão eu estou levando contaminação para o meu produto acabado. Então, o que eu preciso fazer? Manter as minhas embalagens fechadas, né, não ter isso aberto, não poder deixar isso exposto, cuidar dessa embalagem para que essa embalagem não seja um veículo de contaminação para o meu produto. Produto em temperatura de conservação inadequada. Então, fiz tudo lindo, tudo maravilhoso,
mas eu pego o meu produto e deixo ele numa temperatura mais alta do que a temperatura de conservação dele, que é menor que 5 graus. O que acontece? Como eu já falei, né? A gente acaba tendo uma progressão de micro-organismo, de multiplicação de micro-organismo. Essa multiplicação de micro-organismo vai resultar em produto, né? O resultado desse metabolismo de micro-organismo resulta em sabor alterado no meu produto final, ok? Então, são vários pontos. Quando eu penso, a gente precisa sempre estar atento assim, ó, quando eu tenho uma reclamação, quando eu tenho um desvio no meu produto, eu preciso lembrar, né, pensar fora da caixinha, onde são os pontos que eu tenho que observar. E aí, atacar diversos lados. A gente não pode se mirar em um ponto específico, porque na maioria das vezes, dentro de uma indústria, não é assim que acontece. Né? Na maioria das vezes da indústria, quando eu tenho uma reclamação em relação a um produto, um desvio, um defeito, essa é a causa raiz está relacionada a né, diversos itens. Aqui a gente abordou muita coisa, mas são todos pontos muito comuns e que eu vejo acontecendo no dia a dia de diversas empresas, ok? Nós vamos parando por aqui, a gente retoma daqui a pouquinho. Avaliem a nossa aula, espero que vocês estejam gostando.